E disse Jesus: onde estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Esperança Viva, o Evangelho no seu lar. Apresentação: Gilvanise Balbino. Produção: Marcelo José. Olá, amigos! Está começando agora o programa Esperança Viva, o Evangelho no seu lar. Esse programa ele tem por finalidade transmitir o tríplice aspecto da doutrina espírita codificada por Allan Kardec: ciência, filosofia e religião. Mas nada, quero agradecer a Deus, o nosso Senhor, o nossa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, a Jesus Cristo, nosso mestre, benfeitor, aquele a quem nos faz estarmos aqui, junto com você, mais uma vez neste encontro tão fraterno. Sobretudo, a equipe benevolente do Núcleo Espírita Lar de Henrique. Nós ainda estamos sobre aquela egrégora tão boa do Evangelho que realizamos hoje. O nosso programa não é interativo, né? Nosso programa não é ao vivo. Nós estamos gravando, mas nós vamos voltar a semana que vem, porque nós estávamos hoje, ao longo do dia, dedicados ao trabalho presencial no Núcleo Espírita Lar de Henrique. Mas eu quero dizer a você, meu amigo, que além de agradecer a essa equipe sensacional do Núcleo Espírita Lar de Henrique, do plano espiritual, e aos amigos do plano físico, porque são incontáveis essas pessoas. Você também faz parte da nossa história. Eu agradeço a cada um o coração generoso de nós podermos estar juntos, dar aquele abraço fraterno, encontrar a força de Jesus, estarmos ali, sentindo a presença tão amorosa desses espíritos que fazem parte da nossa egrégora de luz no Núcleo Espírita Lar de Henrique. Muito obrigada, a minha eterna gratidão a eles e a você, que faz parte, né? Aqui são os nossos 5 corações, né? Aqui em cima, aqui no meu peito também, hoje, os corações do Núcleo Espírita Lar de Henrique, mas você é o nosso 6º coração. Seja bem-vindo, contribua conosco com o seu joinha, dando o seu ok, porque é muito importante para o nosso trabalho aqui na nossa plataforma, aqui no YouTube, e as pessoas podem precisar também dessa palavra. Então, vamos divulgar o máximo que nós podemos. Eu quero também lembrar a você que o nosso programa ele é feito em 4 blocos. No primeiro bloco, nós vamos ler e estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. No segundo bloco, nós vamos ler e estudar o Livro dos Espíritos. Hoje, nós não vamos ter aquela interação com o chat. Como falei, o programa é gravado, excepcionalmente, mas na próxima semana nós vamos estar juntos ao vivo. Depois, no terceiro bloco, nós vamos ler uma mensagem bem especial para todos nós. E no final, nós vamos encerrar o programa com aquele carinho todo. Mas hoje, a presença do Marcelo José é sempre marcante. Marcelo, é com você. Olá, Gilvanise, amigos ligados no programa Esperança Viva, o Evangelho no seu lar. É importante que você se inscreva no canal, dê o like nos vídeos, né, e ative o sininho naquela opção todos, para você não perder nenhuma das atualizações aqui do canal Gilvanise Balbino no YouTube. Coloque as suas perguntas, né, faça as suas colocações aqui no chat, porque mesmo o programa sendo gravado, Gilvanise Balbino depois vai responder um comentário por comentário lá no chat que você colocar sobre o tema de hoje. É com você, Gilvanise. Bom, Marcelo, muito obrigada. Vamos todos nós, então, nos envolvendo com essa luz celestial. Mentalize Jesus Cristo da forma, da maneira
que você achar mais conveniente. Pense nesse mestre maravilhoso, no meio de um jardim florido, onde ele se desponta e dá aquele abraço fraterno, onde nós vamos nos sentindo bem aconchegados. Agora nós vamos fazer, então, a nossa prece, agradecer a Jesus. Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos a oportunidade bendita de nos reunirmos em torno do seu Evangelho de luz. Evangelho este que serve a todos nós para nos dar coragem, exemplificar os bons momentos em nossas vidas com a sua luz presente. Então, Senhor, seja presente entre nós, cumprindo e honrando sempre a sua postura de mestre que nos ensina e nos dirige em nossas vidas. E é dessa forma, Senhor, que abrimos mais uma vez o Evangelho no lar. Graças a Deus. Amigos queridos, agora nós vamos chegando naquele primeiro bloco, onde nós vamos ler e estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então à leitura do Evangelho? Leitura e comentários do Evangelho segundo o Espiritismo. Meus amigos, dando sequência, nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 21, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Quando a morte vem até vossas famílias, levando sem critério algum os jovens antes dos velhos, muitas vezes dizeis: Deus não é justo, porquanto sacrifica o que é forte, cheio de vida, para conservar aqueles que viveram muitos anos plenos de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa os que não servem para mais nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Por que avaliar a justiça divina pelo valor da voz? Podeis pensar que o mestre dos mundos queira, por um simples capricho, vos fazer sofrer penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e seja lá o que for, cada fato tem sua razão de ser. Se procurais investigar minuciosamente todas as dores que vos atingem, nelas sempre vai encontrar a razão divina, a razão regeneradora, e vossos insignificantes interesses teriam uma importância tão menor que vos colocareis em último plano. Acreditai em minhas palavras, a morte é preferível mesmo numa encarnação de 20 anos, e esses desregramentos vergonhosos que angustiam as famílias honradas destroem o coração de uma mãe e fazem embranquecer antes do tempo os cabelos dos pais. É uma grande infelicidade, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja interrompida tão cedo. De quais esperanças quereis falar? Das esperanças da terra, onde aquele que desencarnou poderia brilhar e fazer sua carreira e sua fortuna? Sabeis por acaso qual teria sido a sorte dessa vida tão plena de esperanças, segundo a vossa avaliação? Alegrai-vos, em vez de chorar, quando Deus resolve retirar um dos seus filhos desse vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique na terra para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que não tem fé. Vive melhor
desembaraçada de seu invólucro corporal. Mães, vós sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sem eles estão tão bem perto, de seus corpos fluídicos vos cercam. Vós, que compadeceis, que compreendeis a vida espiritual, escutai pulsações de vosso coração, chamando esses entes amados a ser pedidos a Deus, que os abençoe. Sentireis em vossas consolações poderosas, dessas que secam as lágrimas, e aspirais superiores, que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano mestre. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Meus amigos, que poder tem essa passagem do Evangelho. Entretanto, como eu venho comentando com todos vocês, o capítulo 5 é um capítulo que ele traz muitas informações que nós todos vivenciamos no planeta de expiação e provas. Sim, é muito complexo quando nós vemos um jovem, uma flor da idade, fazer a sua passagem aqui no chão. Mas a doutrina espírita nos ensina que nada é por acaso, né? Esse mesmo jovem que aqui está, ele também só tinha aquele período de vida, né, para terminar uma outra passagem anterior. E se ele retorna à pátria espiritual, ele retorna porque ele é necessário, ele cumpriu o seu período aqui. E eu vou responder porque sei que muitos vão me enviar perguntas mentais dizendo assim, mas Giovanise, e quando alguém faz a sua passagem por meio de uma morte, né, de um assassinato? Eu vou florear um caso real, um caso realmente que eu vivenciei na cidade, não vou dizer a cidade também, para não trazer infortúnio aos corações, mas eu fui fazer fora de São Paulo uma psicografia pública, e quando uma das cartas chegaram, era um jovem, muito querido, um trabalhador, e ele subiu, né, foi a um bar, um determinado bar, jogar, eu não sei o nome do jogo, depois Marcelo me ajuda, mas ele estava com os amigos, jovem, jogando, conversando, num domingo de sol maravilhoso, e aí passou algumas pessoas que atiraram ali nas pessoas que estavam naquele local, e entre as pessoas que fizeram a passagem, ele foi acertado e veio ao óbito. E ele deu uma carta à família, e essa carta dizia ao pai e à mãe inconsoláveis que ali estavam, que ele morreria, as palavras dele, passeando dentro de um shopping, não vou dizer os outros locais que ele falou, até para preservar, ou numa calçada que fosse, porque havia chegado o final da vida dele, nessa terra. Ou seja, que a mãe e o pai se consolassem, porque se ele estivesse caminhando no shopping, ele poderia escorregar e ali ele partiria, ali acabava uma história. Claro que ele contou também porque o passado dele, aquele momento, então nada tinha sido por acaso. Né, que os pais se consolassem, que por mais doído que seja essa partida, que eles talvez não estariam juntos para aquele abraço do Natal, ou até mesmo aquele momento em que estariam juntos, convivendo, compartilhando uma festividade, mas que ele estaria vivo no coração de cada um. Ou seja, não existe acaso na vinha de Deus. Nós temos que respeitar aqueles que passam por um período, seja o período que for, nós temos que entender. Compartilhei com vocês, é uma carta lindíssima essa, mas que traz um ensinamento muito grande. Quando chega o momento da nossa despedida aqui do chão, nós vamos,
porque acaba a nossa missão, a nossa tarefa, a nossa jornada. Mas não acaba a vida além da vida corpórea, porque nós somos eternos. E se você, mãezinha, paizinho querido, se você sentiu a dor da ausência de um filho seu, entrega a sua dor a Deus, porque os pais aqui no chão têm uma missão de entregar a Deus os filhos de Deus melhorados. Então acredite, receba o meu abraço, você não está sozinho. Seca as suas lágrimas, porque eu tenho certeza que o seu filho, aonde ele estiver, ele não vai querer ver você chorando. Ele quer ver você sorrindo. Marcelo, é com você. É marcante essa história, Givanise, e o jogo que o menino estava jogando na ocasião, naquele estabelecimento, aqui no Rio de Janeiro se chama de totó, né? Em São Paulo se chama pembolim, no sul do país se chama fla-flu, né? Então, marcante realmente essa história que na espiritualidade tudo se resolve e a comunicação veio e deixou aqueles corações bem tranquilos, né, dos pais, né? Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Está tudo no controle de Deus, como você bem colocou. E é importante que essa definição entre no nosso coração, para que nos console, para que sirva de alavanca para nós prosseguirmos adiante. Deus sabe de tudo. Deus está no controle. É com você, Givanise. Sem dúvida, Marcelo, Deus está no controle. Vamos avançando, então, para o nosso segundo bloco, onde nós vamos ler, estudar o Livro dos Espíritos. Vamos à leitura? Leitura e comentários do Livro dos Espíritos. Meus amigos, vamos então à leitura do primeiro livro, né, da nossa doutrina espírita, o Livro dos Espíritos. Mas eu tenho falado muito para as pessoas que estão chegando na doutrina, a gente fala do Livro dos Espíritos, né, Marcelo? Mas hoje eu deixei aqui esse livro, que é O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Eu sempre recomendo, né, as pessoas começarem por ele, né? A gente tem que começar do básico e saber que nós estamos na nossa jornada. Eu adoro esse livro, eu sempre leio de vez em quando para retomar alguns conceitos tão importantes. Então fica aqui essa dica, né? O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Aí depois a gente introduz o Livro dos Espíritos, que ali, nossa, tem tantas perguntas, não, Marcelo? É verdade, perguntas muito interessantes e também muito instrutivas, né? Bom, nós estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos, né, que fala do mundo espírita ou dos espíritos, capítulo 1 dos espíritos, a pergunta é 104, né, que fala da oitava classe, espíritos pseudo-sábios. Os espíritos falam o seguinte: seus conhecimentos, dando a definição dos espíritos pseudo-sábios, seus conhecimentos são bastante extensos, porém, acreditam saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles possui um caráter sério que pode enganar sobre as suas capacidades e suas luzes, mas, em geral, isto não passa de um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas da vida terrestre. É uma mistura de algumas verdades a erros os mais absurdos, por entre os quais manifestam-se a presunção, o orgulho, o ciúme e a teimosia de que não puderam despojar-se. Essas são as características, né, dos espíritos pseudo-sábios, né, que estão na oitava classe, desenvolvida didaticamente pelos espíritos superiores e codificada pelo nosso codificador
Allan Kardec. Na próxima semana, nós vamos falar sobre a 7ª classe, os espíritos neutros. É com você, Giovanise. Sem dúvida, Marcelo, como eu falei, o Livro dos Espíritos, ele é sensacional. E nós vamos entendendo as classes dos espíritos, que é o mais importante. Mas se você está chegando na doutrina espírita agora, conhecendo essa vastidão, né, esse encantamento que a doutrina espírita ela nos traz um encantamento por tanta sabedoria, por tantas coisas. Comece pelo que é o espiritismo. Depois você vai entender direitinho tudo isso que o Marcelo comentou aqui. Concorda comigo, Marcelo? Concordo. Então vamos avançando, vamos à leitura complementar, né? Vamos à nossa leitura? Leitura complementar e comentários à luz da doutrina espírita. Meus amigos, como eu falei, hoje especialmente, para nós, foi um dia muito especial. Nós fizemos a nossa reunião presencial no Núcleo Espírita lá de Henrique, e é com essa vibração de lá, né, que ela foi tão linda, né, teve tantas lágrimas, tantos sorrisos, é uma reunião maravilhosa, né, eu tenho certeza que se você esteve conosco, né, nessa data, né, nesse sábado radiante, que nós estamos gravando esse programa no sábado, assim que nós chegamos de lá, coloca aqui no chat se realmente não tocou o seu coração a nossa reunião. Tenho certeza que sim. Mas a leitura é ainda no livro Esperança Viva. Nós estamos chegando ao final dele, logo, logo nós vamos trazer outros livros aqui também. Mas antes de eu falar o tema, né, eu gostaria de compartilhar o Evangelho segundo o Espiritismo. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-las. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas dai a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 6. Nossa mensagem de hoje, na verdade, é uma oração. E eu vou, hoje, né, Marcelo, com essa oração, nós vamos encerrar o nosso Evangelho aqui no lar. Por quê? Como eu falei para vocês, nosso Evangelho, ele foi tão especial, presencial, que eu quero dividir ele com você. Deixar essa luz intensa. Então, meu amigo querido, pense em Jesus. Se coloque numa posição onde você se sinta bem. Fecha seus olhos. Rogativa do caminho. Senhor Jesus, ilumine a nossa visão com o esplendor de luz de seu manto, de compaixão, paciência e sabedoria. Estenda-nos por mais uma vez as mãos para libertarmos-nos das trevas que ainda residem em torno de nós. Reajuste-nos com as lições de sofrimento para entendermos a vida imortal, sem violência ou desânimo. Releve-nos quando ainda cultivamos a saudade mal sentida, o cansaço incessante, o assombro diante da dor, ou o apego ao supérfluo que nos petrifica a alma. Restaure nossas esperanças partidas nos bálsamos de sua glória, sob o sustentáculo do trabalho.
Converta-nos em trabalhadores, discípulos que não reclamam, em servos alegres e silenciosos, humildes e perseverantes. Em tantas necessidades que ainda possuímos e suplicamos, Senhor, que sejamos acrescidos de forças, para que a nossa distração não seja sinônimo de renúncia ao Senhor. Guarde-nos por misericórdia, como servos fiéis, que ainda necessitam da sua luz e compreensão, para fortificar o coração, observando o passado culposo, sem que ele possa nos perturbar o presente que reajuste, ou o futuro que nos transforme. Senhor, enfim, seja sempre a nossa existência e inspire-nos para que, junto ao seu auxílio, jamais roguemos por ti em vão, sem servir contigo. Amigos queridos, nessa vibração de Deus, que nós deixamos nas mãos das equipes espirituais uma vibração de amor intenso, para que eles levem as pessoas ou locais que sentirem que estejam necessitando de tanto amor. E você, amigo querido, seja banhado pelo manto de Jesus e pela equipe espiritual do Lar de Henrique. Que Deus os abençoe e lhes conforte, trazendo saúde e paz em suas vidas. Graças a Deus. Não é assim, Marcelo? Eu quero agradecer também, Joanice, a todos que estão aqui prestigiando, né, o programa Esperança Viva, o Evangelho no seu Lar, e também convidar a todos a se inscreverem no canal Giovanise Balbino aqui no YouTube, dar o like nos vídeos e ativar o sininho para não perder nenhuma das atualizações do canal Giovanise Balbino. E esperamos você também na semana que vem, né? Sempre aos domingos, aqui no canal Giovanise Balbino, Esperança Viva, o Evangelho no seu Lar. É com você, Giovanise. Marcelo, muito obrigada. E nós vamos, então, chegando ao final de mais um programa Esperança Viva, o Evangelho no seu Lar. Nós voltamos na próxima semana, porém, antes, quero lembrar você, Jesus intercede sempre em favor daqueles que suplicam por esperança viva. Um grande abraço e até o próximo encontro. Acabamos de apresentar Esperança Viva, o Evangelho no seu lar.